Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo explicando o Snapdragon. Esse vídeo é um vídeo que eu já fiz lá em 2017, foi inclusive um dos primeiros vídeos de tecnologia do canal. Então, nesse vídeo vai ser uma versão nova, uma versão aprimorada, bem melhor, e eu vou tentar falar para qual usuário cada série serve, e também traçar um aspecto de evolução da série, como que elas foram evoluindo, e algumas, pelo jeito, se desvirtuaram ao longo do caminho, então vai ter bastante comparação também entre os processadores. Então vamos começar com a série 200. É uma série para ser de celular de R$400, para ser um LG K4 da vida, deveria ser essa série. Mas ela não existe mais. De qualquer forma, a gente pode pensar a evolução dela. Ela sempre foi uma série muito básica, muito barata. Então, em 2013, a gente teve dois Cortex A7 1.2 GHz. Já era fraco para a época, embora o Cortex A7 não era um núcleo tão ruim. Em 2014, ela já teve uma evolução interessante, não no 208, mas sim no 210, que ele já evoluiu para 4 Cortex A7. Em 2015, a gente teve o Snapdragon 212 com 4 A7 a 1.3 GHz. 2017, 2 a 7 a 1.1 GHz. 2019, uma grande evolução para 4 a 53 a 1.3 GHz. O que a gente nota dessa série é uma série muito básica, mas ela tem alguns chips que são, sinceramente, estranhos. Porque, vamos lá, a gente pega o Snapdragon 210, ele não é muito diferente de um Snapdragon 400. A gente tem o Snapdragon 215, não é muito diferente de um Snapdragon 425. Então é uma série que, apesar de básica, ela não está tão diferente de alguns Snapdragon 400, principalmente as versões quad-core. Essa é uma parte um pouco estranha dessa série. Mas, de todo jeito, é uma série muito básica, não é muito relevante mais hoje em dia. Mas vamos então para a série 400, que começou com o Snapdragon 400, que, como eu falei, ele era um chip básico, talvez até demais, porque, como eu falei, 2 anos depois fizeram um 400 com o nome de 200, mas era o chip que equipava o Moto G2, e de fato era um pouco fraco. Inclusive, diria que até mesmo para os padrões da época. Embora o Snapdragon 400 foi uma bagunça, tem muito chip com esse nome, então foi um chip muito bagunçado, mas eu tô usando aqui como base o que o Moto G2 usava, que eram 4 Cortex A7 1.2 GHz. Evoluímos em 2013 para o 410, 2015 teve o 430, foi uma grande evolução o 430, porque pela primeira vez ele trouxe 8 núcleos para essa série, Cortex A53 a 1.4 GHz. É um processador já bem interessante e ele já começa a mostrar um problema dessa série, que às vezes ela está muito encostada na série 6, do Snapdragon 600. Isso é uma coisa que não é muito boa, porque às vezes confunde um pouco o usuário. Por exemplo, o 430 ele não é muito diferente do Snapdragon 615, do 616, do 617. Não é algo tão diferente. Essa é uma parte que é um pouco complicada nessa série. Aí a gente vai para 2016, que a gente tem o 425 e o 427, que eles voltam para as raízes da série 400, até algo mais, como eu falei, para a série 200, com só 4 núcleos A53 a 1.4 GHz, e o 435, que é um 430 que não mudou nada, não é muito relevante. Aí a gente foi para 2017, um 450 que de novo começou a flertar com a série 600. O 450 lançou um ano depois do 625 e era basicamente um 625 em desempenho. Tinha um clock um pouquinho mais baixo, mas novamente série 400 tentando chegar na série 600. 2018 a gente teve o 429 e o 439. Esse sim, de fato, série 400, faz total sentido. Bons processadores. Trouxeram uma evolução interessante em relação ao 430 e o 425. E, inclusive, bom, pelo menos a coisa boa é que em 2017, pelo menos a Qualcomm lançou o 636, o 660, para ficar mais longe dos 450. Mas, é como eu falei, ainda é uma parte meio complicada. Aí a gente teve 2020. 2020 a Qualcomm de novo bagunçou as coisas. 2020 a gente já tinha alguns processadores mais interessantes da série 600, mas novamente o 460 ele não é muito diferente de um 636 e ele até encosta um pouco no 665, no 662, que foram lançados inclusive no mesmo ano. Tipo, 460 para o 662 não é uma mudança muito grande. Então, inclusive eles usam a mesma GPU, então assim, o 460
super evolução. Foi quando a série 400 de novo começou a chegar muito na série 600. Aí a gente teve 2021. Esse foi o problema. 2021 a gente começou a ter um problema gravíssimo, que é série 400 de novo evolui muito. A gente lembra, o 460 já evoluiu coisa de 80% usando o Cortex grande, A33. Aí veio em 2021 Adreno 619, a GPU do famoso 750G. Cortex A76, núcleos moderníssimos até para a época. Então, a gente já começou a ter um problema grave, que é qual? A série 400, ela já está no nível da série 600. Aliás, melhor do que boa parte da série 600. O 480, para vocês terem ideia, é um chip que já fica no nível... Pega a CPU dele, é praticamente nível de série 700. Ele é um chip que ganha praticamente todos da série 600. A gente pode pegar, por exemplo, no mesmo ano, 2021, beleza, ele ganha do 680. Qual o sentido disso? Lançados no mesmo ano, 480, 680. Ganha do 680. Não faz sentido. Mas bom, foi uma grande evolução e ele veio caro. Então, desvirtuou totalmente a série. 4G em 1, outro que desvirtuou 100% a série. O 4G em 1, ele ganha de todos. Todos aqui. Todos. 670, 665, 690. Praticamente todos. Ele basicamente é um 695. Não muda muita coisa pro 695. Então, assim, é um chip que desvirtuou toda a série. Foi uma grande evolução? Foi, nossa, de novo. Caramba, aumentou 30, 40% na série 400. E ela tá... Ele ganha de quase todos da série 700. Ele ganha... Vamos lá. Ele tá no nível de um 750G. Ele ganha na CPU do 768, do 765. Ele ganha do 730, 720, 710, 712. Então, novamente, desvirtou um pouco a série. O 4G em 1 é um chip que está muito forte. Ele ganha de praticamente todos da série 600. Ganha do 690. Sabe? É zoado isso. Aí veio o 4G em 2, que ele realmente reduziu bastante o desempenho. Ele é para vir barato. Ele voltou ao que era antes. Ele veio com uma GPU, ó, mais para cá. Abaixo da Adreno 619 do 480. Ele veio com uma Adreno 613, uma GPU bem fraca. O que não é ruim. Ele voltou para o que era a série 400, mas ele evoluiu em GPU 2 anos. Esperou 2 anos. Então, a série 400, para quem que ela era? Ela era para o usuário básico. É a série mais básica da Qualcomm, mas hoje ela não é. Hoje é uma série que, talvez com 4G em 2 ela seja mais básica, mas o que em 2018 foi uma série de processadores básicos, de 2021 para cá, ela não é básica. São os 5Gs mais baratos da Qualcomm, que não são baratos coisa nenhuma. Então é uma série que deveria, e diria que até 2018, ela veio cumprindo muito bem, meio que com exceção do 450, um usuário básico. E hoje em dia, o 480 já é algo até além do básico. 4G em 1, muito além do básico. Mas, teoricamente, é para o usuário básico. Veio a série 600. Vamos falar da série 600, que eu já abordei um pouco, né? Ele começou com 600, que era um Snapdragon top de linha. Essa é outra coisa engraçada dele. Ele veio como um top de linha. Era um bom shape, bacana. Veio em 2014 com 610 e 615, que são chips potentes, legais para a época, mas que no ano seguinte já veio 430 para ficar com quase o mesmo desempenho. E em 2015 também não mudou muita coisa. Do 615 para o 617, 616 não mudou muita coisa, honestamente. É uma coisa meio estranha. Mas a Qualcomm na série 600, ela começou a fazer uma coisa interessante. Que meio que acontece na série 400, que é, você tem os tops da série e os mais fracos da série, né? Que nem o 450 era o top da série. Era o top da série que tinha 429, 439, 435. Ele era o top da série. Era uma versão mais top, quase no mesmo ano. A Qualcomm começou a fazer isso na série 600. Então, em 2015, além de ter o 600 básico, teve o 600 top, que meio que eles fazem o papel da série 700, de ser um intermediário mais premium, mais top. Então lançou o 650 e o 652, que esquentavam muito. Se eles não esquentassem, eles seriam realmente extremamente fortes. Eles seriam muito potentes. O 650 e o 652, eles vieram como versões mais tops dos processadores, né? Eles já, por exemplo, por mais bizarro que pareça, eles já eram melhor que o 820 em CPU. Faz sentido, mas é.
CPU deles era melhor. Porque esses Crio não eram muito fortes, eram poucos núcleos Crio top, então, pois é, o 652 já ganhava do top de linha. E eram processadores bem acima do que a série 600 era. Por isso que eu chamo eles já de uma série pré-700. Aí veio o 625 e o 626, foi uma evolução gigante. O 625, principalmente, o maior chip da história da Qualcomm, tem centenas de celulares. Não ironicamente, eu não duvido que tenham centenas de celulares com esse processador. E foi uma evolução muito interessante, mas ainda preso no A53, né? Sem núcleos grandes. Lembrando que esse é um núcleo de 2012, inclusive, né? E veio o 653 como o seu processador mais potente da série, né? Aí, em 2017, finalmente temos processadores fortes. Finalmente, a evolução do 653, o 660, com Cortex A73 a 2.2 GHz, processador bem potente, e que, curiosamente, na mesma época, basicamente ele tinha a CPU do 835, praticamente. Mas a GPU era bem mais fraca, né? Mesmo caso do 653, 652 e tal. E ela lançou também o 630, que era uma evolução do 625 direta, porém, é aquela coisa, né? A 53 é fraco, então não evoluiu lá grandes coisas, né? E junto com o 636, que esse foi um processador legalzinho até, ele veio com uma versão um pouco mais maneirada do 660. 2018, veio o 632 e o 675, dois processadores que vieram para ser uma evolução do 660 e do 636, mas não foram, né? Porque o 632 é o 636 com a GPU do 625 e o 675 é um chip nada a ver. É um chip que basicamente ele pega uma CPU de um série 700, né? Ele pega uma CPU que um 730 usou, por exemplo, e mete uma GPU fraca, uma GPU lá de série 660, de Snapdragon 660 praticamente, né? Uma GPU mais fraca. E lançou o 670, que esse sim era uma versão light do 710. É um processador que, na minha visão, faria muito mais sentido até. Inclusive o 675 falavam que ele era gamer e tal, e ele era tudo menos gamer. O gamer dessa série era o 670. Embora uma CPU mais fraca, ele tinha pelo menos uma GPU decente. 2019 começou o problema. 2019 a série 600 não evoluiu. É isso. Essa é a história. Em 2019 a série 600 pegou um chip que é mais fraco do que o 660. Reduziu o clock. Tentou fazer com que ele parasse de superaquecer, né? Eu tirei o foguinho por causa disso. É um chip mais fraco. Aí a série 400 começou a alcançar, né? Porque a gente não teve evoluções relevantes. A gente teve depois 662, mesma coisa, com o cansado A73. O 678, um refresh do 675, continuou com aquela GPU podre. E o 690, que esse sim é um chip legal. É um chip com 2 A77, mas até aí a série 400 estava quase chegando, né? O 460 ele já tinha chegado do 662, né? Mas não no 678 nem no 690. Veio 2021, novamente mais um refresh, 680, né? Pega 680. Mais um refresh do cansado A73 do 660. Chip barato, mas ele perde do 480 na mesma época. Sabe? Então isso já começou a ser zoado. Mas eles lançaram o 695, vai, pelo menos isso. O 695 com a mesma GPU do 480, mais uma CPU boa, vale dizer isso. E esse foi um outro problema até, a gente pode pensar principalmente em 2020, 2018 até, a série 600 também estava muito perto da série 700, né? Só que em 2021 isso pelo menos mudou, porque veio o 778G que era bem melhor. Mas daqui pra cá, a série 600 estava muito colada na série 700, inclusive com o 675 melhor em CPU que o 710, né? O que é meio bizarro. Temos processadores já 690 já ficando num nível bem próximo desse outro bolo aqui, né? Mas aí ela parou de evoluir um pouco, né? Veio o 695, aí a série 400 evoluiu demais, embora o 695 foi uma evolução interessante, mas beleza. Aí a gente tem o 6 Gen 1. Ninguém usou esse chip, por quê? Era para usar esse chip, era um processador muito forte. Esse foi a evolução que a série 600 precisava para ela descolar da série 400. Porque hoje em dia, apesar das datas serem diferentes, a gente tem 695 e 4 Gen 1. Em praticamente todos os celulares eles são parecidos, são muito parecidos, são muito iguais. Então, ela lançou o 6 Gen 1, que foi uma evolução gigantesca. Ele finalmente
ficou no nível de um 782, 778G. Uma GPU um pouco mais fraca, mas uma GPU ainda interessante. Mas ninguém usa ele porque eu não sei. Aí a Qualcomm vem e me lança o 685, 2023, com um núcleo de 6 anos atrás. É só mais um refresh do cansado que eu vou ter que até ir pro lado na planilha 4A73. Pois é, isso aqui é um chip de série 400. Pela data, pela idade dele, isso aqui você podia pôr até na série 200 que eu falava, ok. Para um chip de 6 anos, 6 anos atrás, apesar que o A73, né, é de 2016, então 7 anos atrás. Pois é, amigo, pois é. Então, vamos para a série 700, que, nossa, esse vídeo está muito longo, me desculpem. Fazer o quê? Eu tô falando de todos os series, né? Então, vamos começar com a série 700. A gente começa pelos primórdios, que não são exatamente 700, né? São os processadores que são quase top de linha, como o 808, que veio para sanar os problemas de superaquecimento do 810 com menos núcleos. Aí veio 2015 o 652, também outro com problema de superaquecimento, com 4 a 102 a 1.8 GHz. 2016 um 653, que não mudou muita coisa, né? 2017 o 660, que são chips que realmente estão muito próximos da série 800. A gente pega o 652, o 653 e eles superam o 821 em CPU, o 820 em CPU. Na GPU levam um pau, mas nas CPU são melhores. O 660 basicamente igual ao 835, né? Por isso que eu ponho eles perto da série 700. O 710 não fez muito isso, né? Ele veio com uma CPU realmente bem mais fraca. Ele era para ser o contemporâneo do 845, mas era bem mais fraco, né? A gente teve o 730, que foi uma evolução interessante, porque o A76 evoluiu 30%, né? Foi um chip bem legal, só que eles não vieram tão fortes quanto deveriam. Tipo, em CPU, qual é a diferença em CPU disso aqui para um 675? Tipo, não mudou muita coisa. Embora na GPU eles eram bem mais avançados, principalmente o 765G, que esse chip pelo menos tinha uma GPU interessante, então dá para entender o porquê de ser uma série 700, era uma GPU legal, mas eles estavam bem longe do 845, né? Aliás, nesse caso, do 855 estavam bem longe, né? Embora do single core não esteja tão longe, mas no geral eram chips bem inferiores. Então a Qualcomm tem. 2020 não fez nada de relevante, talvez o 750G foi uma evolução legalzinha na CPU, seus 20% de melhoria. 2021, finalmente temos núcleos interessantes. Finalmente a gente tem 4A78. Foi uma evolução muito importante que a série 700 precisava, né? Porque 2020, ó, 690, qual é a diferença disso aqui para um série 700? Não tinha. Então, finalmente lançaram com 4 núcleos grandes. Foi uma evolução muito interessante. Aí a gente tem, em 2022, evoluções irrelevantes. Né? Porque, bom, Cortex A710 não mudou lá muitas coisas. E, bom, 2022, curiosamente, temos um caso de um 7 Gen 1 que não fica muito longe de um 6 Gen 1. Na mesma geração, o que novamente é bizarro. Aí veio o Snapdragon 7 Plus Gen 2, usando o Cortex X pela primeira vez, que teve uma evolução gigante, principalmente pela eficiência dele. Bom, finalmente para a série 800. A gente teve o 800, 801. Eu não entendo porque a Qualcomm lançou tanto o série 800 em 2013. Eu não sei o que ela pensou em fazer, mas um monte de refresh aí, um monte de chip louco. 2014 também outra doideira, porque o 810 superaquecia, ela teve que fazer um chip que não superaquecesse e fosse mais fraco. Típico 700, mas com o nome 808. 2015, uma evolução que foi muito grande na GPU e relevante na CPU. Fraco na CPU. Fazer o quê? Os Crio eram bons, só que, pô, 2 Crio, não é uma evolução tão grande. 821, mudou o clock. Parabéns. Mudou nada. 2017, 835, finalmente uma evolução relevante, muito grande na GPU e na CPU, voltou a usar os núcleos ARM. Modificados, mas núcleos ARM. 845, não mudou muita coisa, mas os clocks estão bem mais altos. 855, Cortex A76, uma evolução enorme, uns 30%. 865, evolução legalzinha, uns 20%. 2021, de novo o superaquecimento acontece, mas pelo menos ela usou Cortex X1, que é um núcleo bem interessante, uma grande evolução. E ela lançou 2 refresh, né? O 870, que é refresh do 865, com clock mais alto, e o 860, que é refresh do 855, só que com clock mais alto. Em 2022, temos o 8 Gen 1 e o 8 Plus Gen 1.
a primeira vez que a Qualcomm tem uma diferença grande entre o Plus, né? Porque em 2018 ela tinha o 845 Plus, que era o do ROG, né? A versão especial pro ROG. Só que geralmente era uma diferença meio irrelevante, só com um clock mais alto. Em 2022 eles mudaram o processo de fabricação, então tipo, o 8 Plus Gen 1 é coisa de 10 a 20% melhor que o 8 Gen 1 em termos de eficiência energética, o que é meio bizarro. Aí a gente teve em 2023 o 8 Gen 2 e o 8 Plus Gen 2, que basicamente eles resolveram o problema de refrigeração, de eficiência que essa série tinha. E a gente deve ter o 8 Gen 3 com uma configuração de núcleo muito louca, com 5 núcleos grandes e tal. E vamos ver se vai ser bom. Pelo jeito vai ser. Espero que seja, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pela paciência que vocês tiveram nesse vídeo, porque eu não sei como vocês conseguiram ver um vídeo longo desse. Pra quem viu, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha visão sobre os chips. E espero que isso ajude vocês de alguma forma. Valeu, galera aí. Tchau. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu tô ficando toda boca e por falar tanto.